Ribeirão recebeu a visita do chefe do Centro de Inteligência do Exército, o general de divisão Biratã Poti. Ele fez uma palestra na Delegacia Regional da Escola Superior de Guerra sobre o programa Calha Norte, que completou 34 anos em 2019. O programa leva políticas de desenvolvimento, proteção e soberania para a Amazônia e a população de pelo menos 44% do território nacional. E no bate-papo com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro, o general de divisão, o Biratã Poti, falou sobre o território que tem a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia. Tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Como vai? Bem, bem. Eu queria entender o senhor como general do Exército, o senhor que tem toda uma vivência com segurança, que tem toda uma vivência em andar pelo Brasil afora. Gostaria de entender uma coisa, o que é o projeto Calha Norte, que o brasileiro ouve falar bastante e de um jeito ou de outro não entende? O programa Calha Norte, ele foi criado em 1985. Devido a um incidente ocorrido na faixa de fronteira nossa com a Colômbia, e na época percebeu-se a necessidade de incrementar mais a presença do Estado brasileiro na faixa de fronteira. E o nome Calha Norte vem exatamente porque a área abrangida pelo programa era exatamente a calha norte dos rios Solimões e Amazonas. Então pegava ali uma parte do Amazonas, o estado de Roraima, Amapá e uma parte do estado do Pará. Então, toda a calha norte do rio Solimões e Amazonas passou a ter uma atenção especial do governo federal, particularmente nas ações de manutenção da integridade territorial, soberania nacional e desenvolvimento regional. O Exército Brasileiro sempre teve uma preocupação muito grande quanto à integração nacional, sempre o trabalho de fazer que brasileiro entenda brasileiro. Nos dias de hoje, nessa globalização que aí está, essa preocupação aumenta ou ela continua igual? Não, nós temos que fortalecer, estar sempre pensando nisso. Fortalecer a integração, principalmente das regiões mais afastadas do nosso país. Nós temos a região norte do país que ela precisa ser conhecida e integrada da população brasileira. Ali é um patrimônio enorme. Se você observar a área de florestas e rios da Amazônia, aí nós ultrapassamos as fronteiras do nosso país e há florestas com essas características nos países vizinhos, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, nas Guianas, sendo que a maior parte está no Brasil. Nós temos aí mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Isso é um patrimônio inestimável. Somando a área de floresta de todos os países que eu citei agora, dá em torno de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um patrimônio enorme, muita água potável, muito minério, uma biodiversidade enorme, e isso é patrimônio de todos os brasileiros. O senhor é o homem da selva. O senhor está acostumado a lidar naquele ambiente que é inóspito em alguns momentos e tem também a necessidade de trazer à população um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de integração. O Exército Brasileiro trabalha de que maneira nesse projeto? Bom, o programa Calha Norte ele tem duas vertentes. Uma vertente militar em que a gente recebe recurso do orçamento da União via Ministério da Defesa e nós empregamos esse recurso nas nossas organizações militares desdobradas nessas áreas de maior atenção, notadamente os nossos pelotões de fronteira. Nós temos ao todo 33 pelotões de fronteira, somando os pelotões de fronteira agora do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas na região amazônica nós temos 26 pelotões de fronteira. Esses pelotões recebem uma atenção especial, porque estão em áreas de difícil acesso. Alguns desses pelotões estão próximos a
aldeias indígenas, é a única esperança daquela população indígena e também pela ação da FUNAI. Mas quem está lá presente 24 horas é o tenente comandante do pelotão, muitas vezes com sua família, o médico, o dentista do pelotão, a estrutura do pelotão voltada para manter a presença do Estado brasileiro, a soberania, a integridade territorial e também apoiando essas comunidades isoladas. O senhor falou em médico, dentista, eles são formados também dentro do Exército? Não, alguns são oficiais de carreira, mas outros são oficiais temporários que terminam a faculdade. Nós temos, inclusive, pessoas aqui do estado de São Paulo que vão prestar o serviço militar como médico, dentista, uma experiência sensacional, um enriquecimento grande, cultural, porque e como pessoa, né? Porque você vai servir num pelotão de fronteira onde a gente tem dificuldades básicas. Ali é a base da pirâmide de Maslow. Você tem ali falta energia, controle de água potável, comunicação. Então, é o básico do básico. E ele aprende a viver com isso aí. O Exército Brasileiro tem uma formação muito própria, né? Ele sai do povo e caminha de encontro depois ao povo nessas regiões que o senhor está falando. O jovem do Norte, Nordeste, como que ele encara a possibilidade de ser do Exército Brasileiro? É muito positiva. Eu tive a satisfação também de servir no Nordeste e vi vários exemplos de familiares indo levar o filho no quartel porque ele tinha servido ao quartel. Então, há esse sentimento, né? E quanto menor a cidade, maior a aproximação da família com o quartel. Agora, esse quartel ele está aberto para todos? Para todos. Todos? O serviço militar no Brasil ele é obrigatório, mas o número de brasileiros que se apresentam anualmente é muito superior à nossa capacidade de absorção, né? Então, nós trabalhamos na quase totalidade com voluntários. Para a gente entender, naquela região o Exército trabalha também, estou falando na região da Amazônia, o Exército trabalha também na alfabetização? Nós auxiliamos, evidentemente. Eu tive a oportunidade de ser comandante de pelotão de fronteira e à noite eu me oferecia como professor de matemática. Eu tenho uma facilidade na parte de exatas, então me oferecia como professor. Os familiares também muitas vezes trabalham, esposas trabalham em escolas, ou seja, nós estamos lá para somar. Agora, o homem do Exército Brasileiro tem facilidade com a matemática, não tem? Tem. Mais do que o normal? E por que isso? Eu acho que nós somos muito cobrados nas exatas, né? A matemática ela está presente em tudo. E há necessidade de aprofundar no trabalho, no estudo e passar para o jovem. Exatamente. O jovem aspirante oficial. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa que o senhor falou que a gente não tem contato, a gente não imagina como que é. Aquela fronteira com a Guiana, aquilo preocupa mais do que o necessário? Com a Guiana eu não diria tanto. Hoje, nossa preocupação maior, ela tem dois lados. Um é a questão humanitária, que diz respeito à entrada dos venezuelanos no Brasil, e a outra é a questão da entrada de drogas e de armas que chegam aqui nos grandes centros e parte dela vai para o mercado internacional, saindo pelos nossos portos. Os órgãos federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança pública que têm encargos de combate a esses ilícitos, têm se desdobrado e procurado mitigar, diminuir essas ações dessas quadrilhas. Mas nós temos que entender que o nosso país é um país continental. Então, não é fácil, é um trabalho árduo, mas estamos trabalhando, está sendo investido em muita tecnologia, de modo a facilitar o trabalho de analistas, de inteligência, para que produzam conhecimentos e a ação repressiva ela seja mais eficiente e eficaz. Eu falei sobre a vertente militar e acabei não comentando a vertente civil do programa Calha Norte. Então, como eu falei, nós temos duas vertentes, a civil e a militar. Eu comentei um pouco da vertente militar.
e não falei nada da civil. A vertente civil, o recurso dela vem de emendas parlamentares, né? Então, os estados que compõem hoje, que são atendidos pelo Calha Norte, toda a região norte do país. Então, os estados da região norte, então, Calha Norte, que antes só era Calha Norte, hoje é Calha Norte e Calha Sul do Rio Amazonas, o estado do Mato Grosso, a faixa de fronteira do Mato Grosso do Sul e alguns municípios do estado do Maranhão. E está em estudo hoje, na proposta do governo do estado de Tocantins, de uma parte dos municípios de Tocantins, principalmente a parte centro-sul do estado de Tocantins, também ser atendida pelo programa Calha Norte. O parlamentar de cada estado, seja bancada federal, Senado, Câmara ou estadual, ele apresenta uma emenda que lhe cabe ao programa Calha Norte. E ele define quais os municípios e qual o objeto em que ser aplicado aquele recurso. Pode ser uma obra, pode ser uma máquina, um equipamento, né? Pode ser equipamentos agrícolas. Então, o Calha Norte celebra o convênio com o município, com o estado e administra aquele recurso de modo que o bem seja adquirido ou que a obra seja construída. Então, nós celebramos o convênio, acompanhamos o projeto básico, que é a cargo da prefeitura, do conveniado, né? E acompanhamos o processo licitatório e a execução. Então, se a obra, dependendo do porte da obra, nós vamos várias vezes fazer o acompanhamento e a liberação do financeiro para as fases seguintes. O nosso compromisso é que a obra seja entregue à sociedade. Então, são obras dos mais diversos tipos. Então, postos de saúde, centro de convivência de idosos, creches, escolas, universidades. Então, é um leque grande de obras, equipamentos agrícolas, equipamentos de construção de vicinais, tratores. Então, para os municípios pequenos, isolados, uma obra, por exemplo, uma quadra poliesportiva, ela pode não ter uma importância muito grande numa cidade rica, como é o caso de Ribeirão Preto. Mas se você pegar esse centro, essa quadra poliesportiva e jogar numa cidadezinha do coração da Amazônia, lá no interior, que o Amazônia ainda passa a ter um local para se reunir à noite, para jogar um futebol, fazer um evento à noite num local protegido da chuva, iluminado, tem uma diferença. O peso específico de uma obra Sim. dessa é bem maior no interior do que Sim. numa cidade desenvolvida. O senhor estava falando da bacia amazônica, ela é imensa. Aquilo, para ser patrulhada, precisa de um esforço muito grande. Muito grande, muito trabalho de inteligência. A nossa bacia amazônica são 22 mil quilômetros de vias navegáveis. 22 mil quilômetros. Que são estradas para aquela população. São estradas, é por onde circula pessoas e mercadorias, é como chega grande parte do combustível, dos produtos, naquelas pequenas cidades. A Amazônia tem uma característica bem diferente das demais regiões do país. Há uma concentração maior da população nas capitais. Então, por exemplo, a cidade de Manaus, a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, a cidade de Macapá, capital do Amapá, essas 3 cidades especificamente, mais da metade da população do estado mora na capital. Então, as cidades do interior são cidades pequenas, os acessos não são fáceis. Então, essa é a grande barreira da população amazônica. A capacidade de transportar pessoas e cargas é uma dificuldade. Além dessa dificuldade, a dificuldade também para o patrulhamento, porque nós estamos recebendo as informações que o crime organizado salta da Colômbia, salta do Peru, cai no Brasil e chega aqui no Sul. Isso daí um dia pode ser mais combatido só com inteligência ou aparelhar o Exército também? Não só o Exército, né? Não, nós fazemos uma ação... por lei, nós
podemos fazer, dentro da faixa dos 150 quilômetros de fronteira, nós podemos fazer ações repressivas de combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais. Então, o Exército tem feito isso de forma bem sistemática. Invariavelmente, nós temos tropa fazendo repressão. Mas, como eu falei, nosso país é um país continental, né? São mais de 16 mil quilômetros de fronteira, com países que são produtores mundiais de cocaína, né? Então, Bolívia, Peru, Colômbia, a maior parte, praticamente 100% da cocaína produzida no mundo, produzida nos pés das cordilheiras dos Andes. E essa cocaína, ela escoa tanto pelo Pacífico como pelo Atlântico Norte, né, pela área ali do Caribe, escoa pelos rios amazônicos. É uma ação bastante difícil de ser detectada, mas o Estado brasileiro está cada vez mais investindo e dando respostas, né? Dando respostas de modo a coibir essa ação de organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional. Há necessidade também de uma união com o exterior para ir nesse debate ou nesse combate? E é muito importante e tem sido feito isso, né, não só na área de inteligência, mas também nas ações repressivas, né? E a Polícia Federal, eu tenho conhecimento, tem uma interação muito grande com as polícias que têm esse mesmo encargo nos países vizinhos. Agora, a Polícia Federal ajuda o senhor de que maneira naquela região? Não, nós trabalhamos em conjunto em algumas operações e o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, elas têm troca de conhecimento. A estrutura de inteligência, o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele favorece a isso, essa troca de conhecimento. Agora, a integração do Sul com o Norte e Nordeste do Brasil. Um conhecimento maior, uma troca maior de informação. Isso já existe mais hoje, não existiu lá atrás, quando o senhor chegou à carreira militar. Como que o senhor analisa? Não, a interação entre os órgãos que trabalham com o tema segurança pública, ele sempre esteve presente. É lógico e evidente que nós somos movidos pela necessidade, né, pelos obstáculos. Então, quanto mais obstáculos aparecerem, mais necessidades de interação haverão. E assim nós estamos fazendo, cada vez mais, fazendo interação crescente dentro das estruturas do governo federal. O Exército precisa de mais dinheiro, mais verba, mais o quê? Mais material humano, mais tecnologia? O senhor está fazendo algumas perguntas que fogem um pouquinho ao tamanho da minha cadeira, né? Mas as Forças Armadas, de uma maneira geral, do nosso país, elas precisam de recursos para se fazer presente. Cada operação dessa tem um custo, né? Você fazer um deslocamento, uma logística de transporte de pessoal, tem que se fazer as coisas com muita segurança, tem que ter capacidade de retirar um militar nosso que venha a ser ferido num confronto. Então, isso requer investimento, recursos, meios aéreos, né, que são muito importantes nessa região norte do país. O deslocamento aéreo é fundamental, seja por helicóptero, seja por aeronaves, para que a gente possa se fazer presente de acordo com as riquezas que o nosso país possui. Pois possui muita riqueza. Muito. Um patrimônio inestimável. Região amazônica, só pela sua biodiversidade, já por si só, já é um patrimônio enorme de todos nós brasileiros. General, muitíssimo obrigado pela presença do senhor no Jornal da Clube. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder ter falado um pouquinho do programa Calha Norte, né, que a gente tem esse compromisso. Estou há pouco tempo no Calha Norte, 40 dias, 45 dias, mas tem sido uma satisfação enorme. A gente vê algumas coisas que o Calha Norte já plantou e colheu na região menos assistida do nosso país, por questão geográficas, isolamento. Então,
tem sido gratificante. Importante para a gente também entender que é esse projeto que vem há anos e a gente quase que não tem a informação adequada que o senhor passou. Muito obrigado. Eu que agradeço.